Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se encontraram hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para falar sobre o decreto que aumenta o IOF. Quem traz as últimas informações, repórter André Anelli chegando. O governo vai tentar alguma manobra, André, para essa medida ser aprovada pelo Congresso. Bem-vindo, bom trabalho para você. Vai sim, Tiago. Boa noite, bom trabalho para você também. Boas-vindas para Dora Kramer e boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Essa polêmica do aumento do IOF decretado pelo governo provocou uma reunião às pressas, reunião que vai começar daqui a pouquinho, agora à noite, entre os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo federal já não descarta mais a possibilidade de recuar da medida que aumenta o imposto cobrado em transações como compra de moeda estrangeira, remessas ao exterior, operações de crédito e uso de cartão de crédito internacional. O objetivo foi elevar a arrecadação federal em cerca de 20 bilhões de reais ainda em 2025, mas a medida gerou insatisfação generalizada, conforme a gente vem destacando ao longo dos últimos dias, não só aqui no Congresso Nacional, mas também na iniciativa privada. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, se reuniu hoje mais cedo com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e admitiu a possibilidade de voltar atrás da medida e procurar alternativas para aumentar a arrecadação da União. E a gente discutiu alternativas também apresentadas pela FEBRABAN, outras que a gente trouxe para o debate, e é natural que a gente avance nesse debate sobre o que poderia ser uma alternativa a itens isolados desse ajuste no IOF. Então, a reunião é uma reunião que a gente segue em diálogo para estudar, entender o que a gente tem de alternativa e poder tomar uma decisão no momento seguinte. O presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, reforçou o discurso da iniciativa privada de que o aumento da arrecadação deve acontecer com o crescimento da economia e não com mais impostos. Ele também apresentou números que representam o impacto negativo do aumento do IOF. Nós mostramos para o ministro Haddad e seus secretários que o impacto no custo do crédito é um impacto severo, é o impacto para o crédito das micro, pequenas e médias empresas, para que possamos ter uma noção em termos aí de patamares. Nós estamos estimando que numa operação que possa ser prorrogada de curto prazo, em até o ano, a gente pode ter um impacto de 8 pontos percentuais, entre 3 a 8 pontos percentuais. Isso pode significar, no custo efetivo total de uma operação de curto prazo, uma variação entre 14,5% a 40% no custo efetivo total, em termos de taxa de juros. E, portanto, esse é um dado que certamente sensibilizou o Ministério da Fazenda, que abriu um diálogo para que nós pudéssemos, então, constituir uma frente de trabalho, juntamente com a FEBRABAN e o Ministério da Fazenda, para analisar alternativas. Aqui no Congresso Nacional já são pelo menos 20 projetos de decreto legislativo que pretendem sustar a medida do governo federal sobre o aumento do IOF. Um deles é do deputado Zucco, com quem eu conversei aqui no Salão Verde. Segundo ele, já existe acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, de pautar as discussões contra o reajuste do IOF. Se o governo federal não trouxer uma novidade em torno da pauta, nós devemos já definir, pautar o nosso PDL 214 ainda na quinta-feira, para que o mérito saia no máximo até segunda-feira. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai ter um panorama mais claro sobre o IOF justamente após essa reunião que deve começar daqui a pouco com Haddad e com Alcolumbre. Reunião essa, então, que começa daqui a pouco, mas que não tem hora para acabar, Tiago. Se você voltar já com outras informações, tá daqui a pouco, André, eu vou chamar Dora Kramer. Dora, essa história que causou uma repercussão muito grande, uma polêmica muito grande, é a política esbarrando na economia ou a economia esbarrando na política, hein, Dora? É a política mal feita, esbarrando em tudo quanto é lado, né? Isso é que é, porque
Eu vou te falar uma coisa, se fosse a primeira barbeiragem, ainda a gente podia aceitar, mas não é. E a barbeiragem é do mesmo jeito. Na taxação das blusinhas foi assim, no Pix foi assim, na administração da crise do INSS foi assim. Se, como disse o presidente da FEBRABAN, se foi aberto um diálogo, meu Deus do céu, por que não foi aberto esse diálogo antes? Porque uma das reações, um dos motivos para a reação é exatamente esse tipo de medida ter sido tomada de maneira surpreendente. Obviamente que o governo vai ter que recuar, porque obviamente, a gente viu aí, tem a menor chance disso não ser derrubado pelo Congresso. Agora, derrubada de um decreto presidencial, gente, não é nada trivial. Não é feito derrubada de veto, que agora tem para toda hora tem uma derrubada de veto. Derrubada de decreto presidencial, eu não me lembro de quando foi a última vez. Precisaria fazer uma pesquisa ou então essa memória prodigiosa do seu Tiago Berratti. Eu não tenho memória disso também, não. A gente sabe, como você destacou, a derrubada dos vetos. Isso é muito comum, principalmente agora nesses últimos tempos. Agora, derrubada de decreto é uma boa questão para a gente investigar. Agora, Vilela, se o governo não recuar, o Congresso aprova alguma coisa que derruba isso, né? Exatamente, o Congresso já tem demonstrado claramente que não vai aceitar calado esse posicionamento, esse decreto editado pelo governo, e que vai demonstrando cada vez mais a dificuldade do Ministério da Fazenda em ser o ministério interlocutor do mercado, das instituições financeiras, da economia de uma forma geral, tomando posições muitas vezes colocando os pés pelas mãos, e nesse caso isso ficou bastante evidente. Cada recuo, ele tem que ser visto não como um reconhecimento de um erro, mas ele tem que ser visto, já depois de 2 anos e meio, como uma bateção de cabeça, especialmente de um governo que tem dificuldade em dialogar com determinados setores, que considera setores mais afastados do ponto de vista político, que não considera ali na sua base de apoio. Então, depois de 2 anos e meio, isso já deveria ter cessado, e é muito ruim para um governo que vem tentando construir, vem tentando recuperar sua base de apoio, seus percentuais de apoio em relação ao eleitorado, mas não vem conseguindo sucesso nenhum.